Fernando teve 3 filhos em 3 anos seguidos. Quando ele fez 39 anos, reparou que essa sua idade era igual à soma das idades dos seus 3 filhos. Nesse dia, o seu filho mais velho tinha... Bom, então ele tem 3 filhos. O primeiro tem uma idade que a gente não sabe qual é, que é X. O segundo tem a idade desse mais 1, porque ele nasceu o ano seguinte. E o outro tem a idade do primeiro mais 2, que ele foi no terceiro ano. Então a soma dessas 3 idades dá 39 anos, tá? Então, 1x mais 1x mais 1x dá 3x. Mais 1 mais 2, 3, igual a 39. 3 vezes x igual 39 menos 3. 3x igual a 36. X igual a 36 dividido por 3. Então, o filho mais novo, que é o primeiro que nasceu, tem 36 dividido por 3, 12. O outro, o do meio, tem 13 anos. E o mais velho tem 14 anos, tá? Então, nesse dia, seu filho mais velho tinha 14 anos. Alternativa C é a correta. Ok? É isso. Moacir entrevistou os funcionários de uma empresa que foram admitidos nos últimos 5 anos e anotou o ano em que cada um ingressou na empresa. O quadro abaixo mostra a marcação que Moacir fez para obter as quantidades de funcionários admitidos em cada ano a partir de 2012. Então, aqui tem. Desse grupo de funcionários, a porcentagem dos que foram admitidos depois de 2014 é... Então, primeiro nós vamos ver quantos funcionários foram entrevistados, né? Ó, cada conjunto desse tem 5, né? Então, vamos contar quantos conjuntos de 5 tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, nós temos que fazer 14 vezes 5. 5 vezes 4 e 20 dá 70. Agora os grupos que não estão completos, né? Aqui tem 2, mais 1, 3, mais 4, 7, mais 3, 10. Então, no total, nós temos 80 entrevistados, né? 80 funcionários. Agora, ele quer, desse grupo de funcionários, a porcentagem dos que foram admitidos depois de 2014. Então, depois de 2014 não conta. Vai contar 2015 e 2016. Então, 2015, 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 5. Então, 5 vezes 5, mais 4, mais 3, 7, mais 7. Então, que dá 25, 5 vezes 5, mais 7, igual a 32. Então, nós temos que descobrir a porcentagem de 32 sobre 80, né? Então, nós podemos fazer assim, ó. Para simplificar, vamos fazer uma regrinha de 3, assim a gente já aprende a fazer a regrinha de 3. Aqui, ó, tem 80 funcionários, que é o 100%, é o total, né? Nós queremos descobrir 32, quanto é que é? Então, eu vou colocar x aqui, tá bom? Então, eu vou fazer x vezes 80, ou 80 vezes x, tanto faz, né? É igual a 32 vezes 100%, tá? Então, x vai ser igual. Multiplicação por 100, mantém o número e coloca 2 zeros, fica 3.200. 80 está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 3.200 dividido por 80. 3.200 dividido por 80. 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32.
Baixo o zero, coloco o zero no quociente. É igual a 40. 40 o quê? 40 é o x, né? 40%. Então a alternativa D é a correta. Tá bom? Em um certo concurso, inscreveram-se 192 pessoas, sendo a terça parte homens. Desses, apenas a quarta parte passou. O número de homens que passaram no concurso foi. Então, primeiro nós temos que descobrir a terça parte, né? Das 692 pessoas que concorreram ao concurso, um terço, né? A terça parte eram homens. Então, vou dividir por 3 para saber a terceira parte. Então, 19, 6 vezes 3, 18. Macho 2. 4 vezes 3, 12. Deu exata. Então, 64 homens participaram do concurso. O restante eram mulheres, né? Então, dessas 64 pessoas, desses 64 homens, apenas a quarta parte passou. Então, nós vamos dividir por 4. Seis vezes 4 deu exata também, tá? Então, deu 16 homens que passaram no concurso. Alternativa C. Ok? O gráfico a seguir mostra a evolução das taxas de analfabetismo desde o ano de 1900 até o que se espera em 2020. Observando o gráfico, analisa as afirmativas a seguir. Então, são afirmativas, né? Primeira afirmativa. A partir de 1950, a taxa já é menor que 60%. Então, vamos olhar. A partir de 1950, você tinha uma taxa de entre 50 e 60, né? Então, aqui está 10 em 10. 10%, 20%, 30%, 40%. Em 1950, a taxa aqui estava menor que 60%. Então, essa afirmação é verdadeira. Vou colocar um V de verdade aqui, tá? A segunda afirmação. As taxas entre 40% e 30% ocorreram entre os anos de 1960 e 1980. Agora, então, 1980, a taxa, 1980, a taxa aqui era menos que 30%, né? Seguindo aqui a linha, ó, é menos de 30%. 1980. Em 1960, 1970, 1960, você tinha uma taxa de 40%. Então, as taxas entre 40% e 30% ocorreram entre os anos de 1960 e 1980. Também é uma afirmação verdadeira, tá? Agora a última afirmação, a terceira. Estima-se que a taxa em 2020 seja metade da taxa em 1990. Em 2020 a taxa é de 10%. Em 1990 a taxa foi de 20%. Então é verdade, né? 2020 estima-se que a taxa é metade da de 1990, também é verdadeira. Então as três afirmações são verdadeiras. Então vamos olhar aqui as alternativas. Está correto que se afirma em somente um? Não. Somente 1 e 2? Também não. Somente 1 e 3? Também não. Somente 2 e 3? Também não. Por quê? Todas são verdadeiras. Então a alternativa E que é a correta, tá bom? É isso. João recebeu 32 relatórios verdes e 40 relatórios vermelhos. Ele deve colocar esses relatórios em envelopes da seguinte forma. Todos os envelopes devem conter a mesma quantidade de relatórios. Nenhum envelope pode misturar relatórios de cores diferentes.
Cumprindo essas exigências, o menor número de envelopes que ele precisará utilizar é... Bom, aqui que nós temos 40 relatórios vermelhos e 32 verdes. Nós temos que achar o máximo divisor comum entre esses dois números para que é a máxima quantidade que nós vamos poder colocar em cada envelope. Então, vamos fazer dividir o 40 por 32. Dá 1, resto 8. Resto 8 não, dá... 1 vezes 3, resto 8. O resto eu vou colocar aqui para dividir. 4 vezes 8, 32. Resto 0. Então, o máximo divisor comum entre os dois números é 8. Então, nós vamos poder formar envelopes com 8 relatórios cada um. Tá? Então, nós vamos ter 32 dividido por 8. 4 envelopes verdes, com relatórios verdes, né? Só pode pôr da mesma cor. E vamos fazer 40 dividido por 8, 5 envelopes com relatórios vermelhos. Então, no total, nós vamos ter 9 envelopes, que está na alternativa B, a correta. Tá bom? A figura abaixo mostra um retângulo de 5 por 2. Juntando 3 retângulos iguais a esse, foi formada a figura abaixo. A medida do contorno dessa figura é igual a... Então, vamos marcar, olha. Esses são 3 retângulos, né, iguais. O retângulo 1, 2 e 3. Cada retângulo tem 5 por 2. Então, este aqui tem 5 por 2 aqui. Tá? E 2 aqui também. Esse outro segundo retângulo, ele também tem 5 e 2 aqui, certo? O outro, também, o retângulo número 3, tem 5 e 2 aqui. Aqui, olha, o 3 está inteiro, então ele tem 5 aqui também, certo? Já o retângulo 1, ele só tem uma parte aqui para o lado de fora, ó. Tinha que tirar 2, então ele tem 3 aqui, certo? O retângulo 2 também, olha. O retângulo 2, ele tem 5 menos esses 2 aqui. Então, aqui dentro ele tem 3, certo? Então, a medida do contorno, nós vamos ter que somar tudo isso. Então, vamos somar de memória mesmo, tá? 5... mais 2, 7, mais 5, 12, mais 2, 14, mais 5, 19, mais 2, 21, mais 5, 26, mais 3, 29, mais 3, 32 e mais 2, 34, tá? No total. Então, a medida do contorno da figura é igual a 34, que está na alternativa D de dado, tá bom? Para o jantar comemorativo do aniversário de certa empresa, a equipe do restaurante preparou 18 mesas com 6 lugares cada uma. E na hora do jantar, 110 pessoas compareceram. É correto afirmar que, se todos sentaram em mesas completas, uma ficou vazia. A primeira, então, nós temos, antes de verificar as outras alternativas, verificar quantos lugares tinham disponíveis, né? Então, são 18 mesas com 6 lugares cada uma. Então, vezes 6. 6 vezes 8, 48. Então, tem 108 lugares, tá? Na hora de jantar, 110 pessoas compareceram. Então, 2 pessoas ficaram em pé, né? Então, isso aí já podemos deduzir. Então, vamos lá. Se todas sentaram em mesas completas, uma ficou vazia. Não, não ficou uma mesa vazia, né? Faltaram só 2 lugares. Cada mesa tem 6 lugares, né?
Todas as mesas ficaram completas. Então, essa primeira afirmação é falsa. A letra B. Se 17 mesas foram completamente ocupadas, uma ficou com apenas 2 pessoas. Não, ao contrário, né? As 18 mesas ficaram ocupadas, né? Que nós vimos aqui só tem para 108 pessoas. Então, também é falsa. Se 17 mesas foram completamente ocupadas, uma ficou com apenas 4 pessoas. Não, faltaram 2 lugares, né? Que tem 110 pessoas. A gente tem lugar só para 108 sentados. Então, falso também. Todas as pessoas puderam ser acomodadas em menos de 17 meses. Não, nossa. Foram necessárias 18 meses, ainda 2 pessoas não puderam sentar. Essa é a verdadeira. Alternativa E, tá bom? É isso. A quantia de R$900 mil deve ser dividida em partes proporcionais aos números 4, 5 e 15 e 6. A menor dessas partes corresponde a... Bom, então nós vamos ter que dividir os R$900 mil em 15 partes. Por quê? 4 mais 5, 9, mais 6, 15. As 6 e 5, 30. Baixo zero. Então, cada parte corresponde a R$60 mil, tá? Então, uma parte, vou chamar de A, vai ser 4 vezes 60, vai receber R$240 mil. A outra parte vai ser de 300 e a última parte vai ser de 360. Note que o total dá R$900 mil. Então já está dividido proporcionalmente, né? A menor dessas partes, então, é 240, que está na alternativa B. Certo? É isso. Uma corda de 7 metros e 20 centímetros de comprimento foi dividida em 3 partes iguais. O comprimento de cada parte é... Aqui fica mais fácil converter 7 metros em centímetro. Cada metro tem 100 centímetros. Então, 7 vezes 100 dá 700 centímetros. Então, nossa corda tem 720 centímetros, que é 7 metros, corresponde a 700 centímetros, mais 20 centímetros. Nós vamos dividir em 3 partes iguais. Então, nós vamos pegar os 720 e dividir por 3. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 3, 12. Então, cada parte tem 240 centímetros. Ou, como cada 100 centímetros corresponde a 1 metro, ou 200 centímetros mais 40 centímetros. Ou, para atender uma das alternativas, 200 centímetros igual a 2 metros. 2 metros mais 40 centímetros. Tá bom? Então, a alternativa A é a correta. 2 metros e 40 centímetros, ok? Se vocês sabem resolver de outro jeito, ou conhecem outro método mais prático, pode fazer, viu? Esse aqui é só para poder explicar. No edifício sede de uma empresa há 3 caixas d'água. E o quadro abaixo mostra os volumes de água que continha em determinado dia. Caixa 1, 2 e 3. Nesse dia, para executar uma manutenção, a caixa 3 ficou com apenas 100 litros. E o restante da água foi transferido para as outras 2 caixas que ficaram no final com igual quantidade de água. A quantidade de água que foi transferida da caixa 3 para a caixa 1 foi de... Bom, então aqui ele ficou só com 100 litros.
Então, quer dizer que ele transferiu, ó, 1.200 menos 100 dá 1.100 litros. Então, transferiu os 1.100 litros para as duas caixas, de tal modo que elas ficaram com a mesma quantidade, né? Então, antes elas tinham, ó, 700 litros com as duas, certo? Então, vamos fazer, ó, 1.100 mais 700. 1.800 litros no total. Para dividir em duas caixas em quantidades iguais. Então, vamos dividir 1.800, vamos dividir por 2. A 900 litros cada uma. Então, aqui nós vamos colocar mais 400 para dar os 900, né? E nessa aqui nós vamos colocar mais 700 litros. Tá certo? Ó, note que aqui tem 900, aqui ficou com 900, aqui tem 100 litros, o total tem 1.900 litros. Ó, 700 mais 1.200, 1.900. Então tá certinho as contas, tá? Agora vamos responder a pergunta. A quantidade de água que foi transferida da 3 para a caixa 1 foi de quanto? Da 3 para a caixa 1 foi de 700 litros. Alternativa C. Cuidado aqui, tá? Que a pergunta foi da 3 para a caixa 1. E os cálculos que nós fizemos, né? Alternativa C, tá bom? Dalva gostaria de ter uma televisão pequena em sua sala e, procurando em diversas lojas, achou a que queria por R$620. Felizmente, no fim da semana, a loja anunciou uma promoção oferecendo 20% de desconto em todos os produtos. Assim, Dalva pôde comprar sua televisão por... Então, R$620 era o valor total da televisão, 100%. Valor cheio dela, né? A Dalva conseguiu comprar com desconto de 20%. Quer dizer, ela pagou só 80% do valor original, do valor de 100%, tá? Então, quanto que ela vai pagar? Então, aqui é o nosso X. Então, multiplica em cruz, né? Produtos meios igual a produtos extremos. Nós vamos ter 100 vezes X é igual a 620. Vou deixar sem os centavos porque não tem. Depois, se precisar, a gente coloca no final, se aparecer centavos. Então, vai ficar 620 vezes 80 dividido por 100. Então, x é igual. A gente pode simplificar esses zeros. Nós vamos fazer 62 vezes 8. 2, 2, 16, vai ser dá 48. R$496. Desconto bom, né? Alternativa B. Um outro modo de fazer seria você calcular 20% de 620. No final você divide por 100, que é porcentagem, né? Então dá R$124. Então ela vai ter um desconto de 124. Aí faz 620 menos 124. Tem que dar o mesmo resultado. 10 menos 4, 6. 11 menos 2, 9. 5 menos 1, 4. Tá? É isso. Carlos viajou com seu carro de Recife a Aracaju. Saiu de Recife, dirigiu 3 horas e 45 minutos e parou por 35 minutos para almoçar. Em seguida, dirigiu diretamente para Aracaju, tendo realizado o percurso total em 7 horas e 30 minutos. A duração da segunda parte da viagem foi de... Bom, então vamos ver, né? Ele saiu de Recife, dirigiu por 3 horas e 45 minutos.
Aí ele parou por 35 minutos. Então vamos somar essa parada dele aqui. 10 vai 1, 5, 8. Dá 80 minutos aqui, tá vendo? Só que 3 horas e 80 minutos corresponde a 1 hora mais 20 minutos, né? Então nós vamos pegar, vamos tirar aqui 60 e vamos colocar aqui, 4 horas e 20 minutos. Poderia ter feito direto aqui, tá bom? Poderia ter feito assim, ó. 3 horas e 45 minutos, que é o mais correto, né? Mas como nós estamos explicando, 10 vai 1, 5, 8. 80 passa de 1 hora, né? A hora tem 60 minutos. 80 é 60 mais 20. Então aqui se põe 20 e sobe 1 hora, como diz o outro. Dá 4 horas e 20. Então agora nós temos que fazer. Em seguida, dirigiu diretamente para Aracaju, tendo realizado o percurso total em 7 horas e 30 minutos. Duração da segunda parte. Então a segunda parte é depois da parada dele. Nós vamos fazer 7 horas e 30 minutos. E subtrair da primeira parte, que é 4 horas e 20 minutos. Vamos subtrair, para ver quanto tempo durou a segunda parte. 7 menos 4, 3. 3 horas e 10 minutos, que está na alternativa D. Alternativa correta, certo? Manuel cria coelhos e seus animais ou são brancos ou são marrons. Do total de 120 coelhos que possui, 63 são fêmeas, 50 são marrons e dos machos 32 são brancos. O número de fêmeas marrons é... Bom, então nós temos que descobrir quantos machos tem. 120 é o total. Nós vamos tirar 63 fêmeas. Nós vamos ficar com 57 machos, tá? Dos 57 machos... 32 são brancos. Quer dizer que 25 são marrons. Se no total tem 50 marrons, tem 25 marrons machos e 25 marrons fêmea. Certo? Então o número de fêmeas marrons só pode ser a letra A, que é a alternativa correta, certo? É isso. 5 resmas de papel custaram R$90. Barato. Se o preço não mudar, 18 resmas custarão. Então, 5 resmas custam R$90. Quer dizer que cada resma, vamos dividir por 5, vai custar R$18, certo? Então nós vamos fazer 18 vezes 18 para saber quanto vai custar. É R$324, que está na alternativa E. Ok? É isso. A tabela a seguir mostra o número de pessoas que visitaram certa empresa nos 5 dias da semana, de segunda a sexta-feira. O número médio de visitas por dia é... Bom, nós temos que somar tudo isso. 35, mais 28, mais 41, mais 26, mais 30. Vamos obter 13, 14, 20, vão 2, 5, 7, 11, 13, 16, 160. Aí nós vamos tomar o 160 e dividir por 2, 4, 5 dias, semana. 3 vezes 5, 15, 2 vezes 5, 10, 32
32 visitas por dia é a média. Alternativa D, de dado. Ok? É isso.